Talento, genética, dom. Será que essas são as únicas coisas que determinam se uma pessoa conseguirá atingir o topo? Se sim, o que nós, meros mortais, podemos fazer a respeito? Será mesmo que por não termos nascido talentosos em alguma coisa, devemos nos conformar com resultados medíocres? Essas são perguntas que provavelmente já devem ter passado pela sua cabeça em algum momento. E nesse vídeo você vai perceber que por mais burro, por mais feio ou por mais imprestável que você possa pensar que seja, há algo muito poderoso que você pode fazer para atingir um patamar muito acima da média, e isso está totalmente sob seu controle. O famoso livro Outliers, do autor Malcolm Gladwell, nos traz um instigante questionamento, algo que muito provavelmente você poderia pensar que já estava decidido há muito tempo. Durante quase uma geração, psicólogos do mundo inteiro se lançaram numa jornada em busca da resposta para uma única pergunta: será que realmente existe o talento inato? Ou seja, será que realmente existem pessoas que nascem talentosas? À primeira vista, a resposta afirmativa para essa pergunta parece óbvia, né? Afinal, nós temos a tendência de acreditar que o sucesso é uma soma simples de talento com preparação e que as pessoas bem-sucedidas que conhecemos, sem dúvidas, devem ter aquele talento natural que as fazem se destacar do resto de nós. E sim, é difícil não acreditar que existam por aí várias pessoas de sucesso que nem precisam suar a camisa para serem excepcionais no que fazem. É tentador simplesmente acreditarmos que, talvez, essas pessoas tenham nascido com esse toque mágico, que não exista nada que possamos fazer para chegar ao mesmo patamar com o mesmo nível de esforço e que, se ousarmos tentar ser os melhores naquilo que fazemos sem termos nascido talentosos, é uma façanha impossível de ser concretizada. Esse tipo de pensamento pode ser algo que você mesmo acredita com todas as forças. Porém, o autor Malcolm Gladwell discorda, dizendo o seguinte: o problema com essa perspectiva é que quanto mais os psicólogos observam as trajetórias dos talentosos, menos o talento inato parece ser relevante e mais a preparação parece fazer diferença. Para fortalecer ainda mais esse argumento, ele apresenta um estudo feito em uma universidade de música. Os resultados mostraram que os estudantes de violino mais extraordinários não eram aqueles que praticavam pouca coisa a mais que os violinistas bons ou medianos, mas sim aqueles que praticavam muito, muito mais do que todos os outros. E apesar de todos começarem a ter aulas de violino com 5 anos, a partir dos 8, os alunos excepcionais começaram a dedicar cada vez mais tempo à prática do instrumento. Com isso, ao chegarem aos 20 anos, esses músicos extremamente habilidosos já tinham acumulado cerca de 10.000 horas de prática. Mas e aqueles que eram medianos? Bom, eles somaram aproximadamente 4.000 horas cada, o que não é pouco, mas não chega nem na metade do grupo de elite. Esse estudo foi repetido em diferentes cenários e a conclusão permanece a mesma. Os que chegam no topo são aqueles que praticam o número de horas necessário. No fim das contas, não são os preguiçosos talentosos que chegam ao topo, pois, segundo o autor, em todos os estudos, não foi encontrado nenhuma pessoa talentosa o suficiente a ponto de praticar uma fração do tempo que a média praticava e ainda assim chegar ao topo. E da mesma forma, eles não encontraram nenhuma pessoa esforçada que praticou mais que todo mundo e que não chegou no alto patamar. Isso nos leva a uma descoberta poderosa, que é o fato de que se você quiser ser o melhor violinista ou o melhor em qualquer outra coisa, você só precisa praticar deliberadamente muito mais do que qualquer outra pessoa. Ter talento inato não garante o primeiro lugar, mas se você acumular 10.000 horas de prática deliberada em alguma coisa, você tem praticamente a garantia de que estará entre os melhores. Mas note o que eu disse, você precisa praticar deliberadamente e não somente praticar de qualquer jeito. Praticar deliberadamente significa praticar, analisar, corrigir, aperfeiçoar, testar novas formas, colher feedback, estudar novos métodos e assim conseguir evoluir cada vez mais. Não basta repetir a mesma tarefa de forma monótona por 10.000 horas para se tornar excepcional, pois se fosse assim, todo funcionário que trabalhou décadas na mesma função de uma empresa deveria ter se tornado uma lenda. Por outro lado, investir 10.000 horas naquilo que você faz não é tão simples assim, mas é muito mais fácil do que precisar nascer com um talento inato. Entender o princípio de que tudo o que você precisa fazer para ser o melhor em algo é dedicar mais tempo do que qualquer outra pessoa
te dá algo que está ao seu alcance, ou seja, uma ação que você pode tomar todos os dias para se tornar o melhor no que faz. Embora entender esse conceito te dê uma enorme vantagem, isso certamente não significa que cumprir essas 10.000 horas vai ser moleza. Na verdade, isso vai ser extremamente desafiador e irá requerer muita garra e resistência mental. David Goggins, que é um ex-Navy SEAL e ultramaratonista, expressa isso de maneira muito interessante em um determinado momento do seu livro Can't Hurt Me, no qual ele diz o seguinte: todos nós fazemos escolhas habituais que nos limitam. É algo tão natural quanto um pôr do sol e tão fundamental quanto a gravidade. É simplesmente como nossos cérebros são programados. Nossos hábitos moldam nossas vidas. Quando escolhemos não praticar o violino ou qualquer que seja a nossa paixão, estamos fazendo uma escolha provavelmente guiada pelo hábito. De forma geral, nós tendemos a evitar as coisas desconfortáveis, pois isso já virou um hábito. Então é natural que tenhamos aversão ao risco, pois nele existe a possibilidade de tentarmos e fracassarmos, ou pior, de tentarmos incansavelmente e mesmo assim nunca sermos bons o suficiente. Mas de acordo com o livro Outliers, se você continuar a praticar e dedicar o tempo necessário, o fracasso simplesmente não é uma opção. E a única maneira de realmente fracassar é desistir antes de atingir seu objetivo. Mas se você continuar praticando, estudando, testando e se aprimorando, você com certeza chegará ao topo. Então, ao invés de permitir que seus hábitos baseados no medo influenciem suas ações, reprograme seu cérebro para criar hábitos que te ajudem a lidar com as situações difíceis, pois quando elas chegarem, a sua reação natural não pode ser recuar, mas sim encará-las de frente, por mais desconfortáveis que sejam. É somente através da substituição de hábitos baseados no medo por hábitos baseados em coragem, disciplina e persistência que você conseguirá atingir as incríveis 10.000 horas de prática deliberada e chegar no topo. E de acordo com o autor Tony Robbins, para substituir seus hábitos, você primeiro precisa associar dor ou emoções negativas a ele. Isso porque nós, seres humanos, temos um instinto natural de evitar a dor e buscar o prazer. Então, se associarmos grandes emoções negativas aos nossos antigos padrões de comportamento, nós conseguiremos mudar esses padrões com muito mais facilidade do que através da pura força de vontade. A próxima etapa, segundo Robbins, é se certificar de que o prazer esteja totalmente associado ao novo padrão. Isso faz sentido, porque não dá para imaginar que algum violinista vá conseguir cumprir 10.000 horas de prática sem gostar de fazer aquilo. Então é bem provável que na maior parte do tempo eles sentiam prazer em praticar. Digo na maior parte porque é impossível gostar de fazer algo o tempo todo, pois tem momentos que até o que gostamos começa a encher o saco. Mas gostar de fazer atividade é um ingrediente fundamental para qualquer um conseguir alcançar essas 10.000 horas. O problema é que a maioria das pessoas está confortável demais para se dispor a encarar um desafio desse nível. No fundo, elas sabem que tem potencial, mas infelizmente acabam se entregando aos seus antigos hábitos e optando por não mudar seus comportamentos. Afinal, para enfrentar o desconforto que elas associam ao processo de mudança de hábitos, exige coragem e determinação, que são coisas que muitas delas não conseguem acessar. Há uma frase atribuída a um antigo filósofo persa chamado Heráclito que descreve perfeitamente esse fenômeno. Ela é assim: de cada 100 homens que vão para a guerra, 10 não deveriam nem estar lá, 80 são apenas alvos, 9 são os lutadores, e somos sortudos por tê-los, pois são eles quem fazem a batalha. Ah, mas um é o verdadeiro guerreiro. Claro, qualquer um tem a opção de investir 10.000 horas em cima de alguma habilidade e obter muito mais sucesso do que a maioria. Ninguém precisa ter nascido com algo especial para fazer isso. Só precisa de prática deliberada e muito tempo. E isso, apesar de simples de entender, é algo extremamente difícil e que poucas pessoas estarão dispostas a fazer. Afinal, qualquer um é capaz de passar 10.000 horas fazendo um monte de coisas diferentes, cada uma mais legal que a outra. Pois é só trocar de atividade quando alguma começar a ficar chata. Mas o problema é que fazendo isso, ninguém vai se tornar excepcional em nada, pois o tempo necessário para isso acontecer não foi respeitado. Por outro lado, é o guerreiro, aquele um dentre os 100 que estará disposto a passar pelo processo e que eventualmente ganhará o título de gênio. Então, se você quiser ser o melhor no que faz, saiba que vai ter que fazer o que ninguém está disposto a fazer.
As pessoas que estão no topo não estão lá por acaso. Elas deram tudo de si para chegar nessa posição e, mesmo assim, enfrentaram fracassos atrás de fracassos. O Michael Jordan é um bom exemplo disso. Ele diz que errou mais de 9.000 arremessos em sua carreira, perdeu quase 300 jogos, errou 26 vezes o arremesso que definiria a partida e falhou muitas e muitas vezes em sua vida. E segundo ele, é justamente por isso que obteve sucesso. Quando estiver passando por um fracasso, não pense que ele é o fim da linha. Pense que ele é apenas um pequeno obstáculo no meio do caminho para as 10.000 horas. O fracasso é uma vírgula e não um ponto final. Portanto, se desagarre da necessidade de querer ver sua vida progredindo como uma linha linear sempre subindo, pois as coisas nunca serão assim. O processo, seja ele em qualquer área, acontece aos trancos e barrancos, e aqueles que já souberem de antemão que é assim mesmo que as coisas funcionam, não vão parar de fazer o que precisa ser feito até chegar lá. É assim que você se torna o melhor naquilo que faz. É assim que você se torna o guerreiro. Bom, e para contribuir mais ainda com o seu desenvolvimento pessoal, eu quero te indicar a leitura de um e-book gratuito com 15 ideias para você ler mais e melhor e levar sua leitura para um próximo nível. Afinal, eu acredito que a leitura, principalmente de livros, tem o poder de mudar as pessoas e o mundo para melhor. É o primeiro link na descrição. Um forte abraço e até a próxima.